gente, tudo bem? Então, hoje a gente programou a live aqui no nosso canal. A gente tá tentando fazer no YouTube, mas mais uma vez o YouTube bugou aqui e, enfim, não tô conseguindo acessar a transmissão ao vivo lá no YouTube. Então, eu vou fazer uma conversa aqui com vocês no Instagram mesmo. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui em alguns momentos, vocês me contam se vocês conseguem enxergar bem. Fica certo para vocês ou fica virada a tela aí? Alguém me conta se o áudio tá bom, se vocês conseguem visualizar aqui a tela. Como é que tá, gente? Ó, até a Unirádio presente aqui, gente. Muito obrigada pela presença aí de todo mundo. Infelizmente, a gente prepara as coisas, planeja, mas o YouTube anda troslando a gente bastante e no ao vivo não tem funcionado muito bem. Quando eu viro a câmera aqui, fica certinho pra vocês? Vocês conseguem enxergar bem? Beleza, então. Então, gente, eu resolvi trazer esse tema porque a gente percebe muita dificuldade na interpretação desse achado na rotina. Eu já me peguei muitas vezes no início da minha carreira em... Deixa eu virar de frente para vocês, depois eu compartilho a tela. Em ficar procurando venose, parasitose quando a gente encontra uma eosinofilia. Então, eu trouxe alguns casos para vocês aqui hoje, do que eu já vi na minha rotina, alguns casos de alunos nossos aqui do raciocínio clínico, que nos deixam bem atentos para várias possibilidades dentro de um animal com eosinofilia. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Nossa, gente, afoguei. Então, um primeiro ponto é que os eosinófilos, eles não têm a função ainda 100% compreendida, né? Então, a gente vai ver que eles podem aparecer numa série de alterações clínicas e que isso não está muito bem explicado. Então, o que se sabe é que eles fornecem um mecanismo de defesa contra os estágios larvais de infestação parasitária. Então, em diversos quadros de infestação parasitária, a gente pode ter eosinofilia. E é por isso que, quando a gente aprende lá no começo da faculdade, em histologia, fisiologia, fala um pouquinho, sempre que fala em eosinófilos se fala em parasitose. E eu acho que vem daí a crença de que precisa procurar, precisa ter parasita quando tem eosinófilo. E isso não é uma verdade, tem diversas outras condições clínicas em que a gente pode ter eosinofilia e não tem nada a ver com doença parasitária, tá? Então, porque além de estar presente nas reações parasitárias, os eosinófilos eles estão envolvidos nas reações inflamatórias, alérgicas e de imunocomplexos. Então, é justamente por isso que a gente pode encontrar eosinófilos em outras condições clínicas, tá? Todo mundo me escuta bem aí? Como é que tá, gente? Tudo tranquilo? Já temos bastante gente aqui. Muito obrigada pela presença. Carol Porto aí, Bruna, Joyce, gente, muito legal. Então, a gente veio aqui falar sobre eosinofilia. Eu coloquei lá como título... É igual a verminose? O que vocês acham? Sempre tem que procurar a verminose. Eu tenho um caso muito louco para contar para vocês aqui, que eu atendi um tempo atrás, mas eu lembrei muito dele porque é uma dúvida recorrente dos nossos alunos, e eu já vi muita gente procurando cabelo em ovo aqui quando vê esse tipo de alteração, tá? Eu vou começar aqui prestigiando o pessoal que ainda não tá na rotina, ainda tá no começo da faculdade. Então, aqui a gente tem um caso em que o paciente ele tinha diarreia aguda, tinha vômito também, era um cão jovem, tá? E o hemograma mostrou leucócitos normais e somente eosinófilos aumentados. Então, só para... Opa, passou tudo aqui. Só para a gente definir o que é eosinofilia.
eosinofilia. Eosinofilia é quando o paciente tem eosinófilos aumentados. Um ponto importante a considerar... Pessoal pedindo para entrar no vídeo aqui. Aconchego dos gatos. Depois eu posso colocar vocês aqui na live, tá, gente? Só deixa eu começar a introdução teórica, depois a gente pode, sim, abrir para vocês participarem, tá? Então, eu tava falando para vocês como classificar, né? Então, a gente pode ter, sim, um paciente que tem leucócitos normais, olha aqui, ó. Leucócitos normais e só eosinófilos aumentados. Então, esse é o conceito clássico de eosinofilia. Muitas vezes a eosinofilia ela vem acompanhada de outras alterações leucocitárias e leucocitose simultânea, tá? Mas, em muitos casos, a gente tem somente aumento dos eosinófilos. Então, por definição, eosinofilia é só aumento de eosinófilos, tá? Então, esse é um caso aqui que eu trouxe só pra gente lembrar o que é eosinofilia. E esse era um quadro clássico, era um filhote que estava apresentando vômito e diarreia. Era um filhote que foi adotado de uma cadela de rua e ela nunca tinha recebido tratamento antiparasitário. E esses filhotes estavam eliminando muitos vermes pelas fezes, tinha ancilóstoma e toxocara. E o paciente estava apresentando já uma desidratação pelo quadro de vômito e diarreia, não tinha anemia, ele tinha aumento dos índices eritrocitários, provavelmente pela desidratação, e somente eosinofilia no exame. Então, esse é um quadro que a gente vê bastante na rotina e é o mais clássico. E é muito provavelmente por isso que muita gente fica assim, ó, de olhos vendados quando encontra eosinofilia. Só vem esse negócio aqui na mente, ó, parasitismo, e todo o resto acaba ficando esquecido. Então, é para isso que a gente trouxe esse conteúdo hoje, justamente para relembrar todos esses aspectos, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui, gente, como causa de eosinofilia, né? O parasitismo, até mesmo por ectoparasitas, ele pode causar eosinofilia. Então, eu já vi paciente que só tem alta infestação por pulgas e que tem eosinofilia. E muitas vezes se fica pensando em endoparasitas. Então, esse é o primeiro ponto. Endoparasitas como nematódios, trematódios e até mesmo protozoários podem causar eosinofilia, tá? Em cães, girofilária, dipetalonema, ancilóstoma e ascaris, espirocerca, estrongiloide e tricuris são vermes importantes, tá? Esse Paragonimos aqui não é importante. E em gatos, aerolostrongilos, eu já atendi alguns casos em que o paciente apresenta tosse como sinal clínico proeminente e no exame a gente acabou encontrando uma eosinofilia e depois fechou o diagnóstico com radiografia, lavado broncoalveolar de aerolostrongilos, né, que é um parasita que tem aí migração pulmonar. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Me contem. Então, eu trouxe aqui esse slide colocando uma venda nos olhos sobre as outras causas. E é para isso que a gente tem que estar atento. Existem inúmeras causas de eosinofilia. Esse post aqui, ele tá lá no nosso canal, tá aqui no Instagram, né, no feed, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. E eu vou entrar em ponto a ponto aqui com vocês e também trouxe alguns casos para a gente discutir. Mas aqui, ao longo da discussão, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Então, os quadros de hipersensibilidade, tá? De doença alérgica, de hipersensibilidade e doença alérgica, a gente pode sim ter eosinofilia. Então, aqui eu tenho um ponto bem legal para comentar, que é a hipersensibilidade a proteínas estafilocóccicas e streptocóccicas. Eu já vi várias vezes eosinofilia importante num paciente apresentando piometra, por exemplo. Então, qualquer doença grave com potencial
para infecção por estafilocócica ou estreptocócica, a gente pode ter sim uma eosinofilia importante, tá? E ela se dá por essa característica de hipersensibilidade. Então, só para ilustrar para vocês, a piometra é uma condição em que a gente pode encontrar, sim, eosinofilia. Tá? Quadros respiratórios eosinofílicos e asma também é bem importante a gente verificar isso. Recentemente, o professor Paulo trouxe para a gente lá na lista VIP um caso de broncopneumopatia eosinofílica. Se vocês estavam aqui com a gente, quem já participa da lista VIP, né? Quem não participa, é só procurar ali no link de perfil que tem um acesso para a lista VIP. Toda semana a gente traz um caso mais complexo, com uma discussão completa. E eu lembrei desse caso do professor Paulo, que era uma broncopneumopatia eosinofílica, e que um dos achados nesse paciente era tosse, logicamente, tosse crônica, e ele tinha eosinofilia no leucograma. Isso é bem comum nesse tipo de doença, tá? Asma é outra doença de fundo inflamatório, de hipersensibilidade, né? Voltando aqui à causa, eu tô tendo que segurar o celular aqui, talvez fique um pouco tremido, gente, porque para não deixar a gente sem conteúdo hoje, eu coloquei a live no Instagram, porque o YouTube deu ruim de novo, tá? Deixa eu fazer uma enjambração aqui, não deu, não funcionou, beleza. Bem louca falando aqui, parece que tô falando sozinha, né, gente? Mas me contem aí se tá tudo certo. A gente vai subir a live lá no YouTube depois, ela vai ficar disponível por 7 dias, tá? O pessoal tá perguntando se consegue assistir depois, tá? Então, relembrando o que a gente veio falar aqui hoje. Se eosinofilia é sinônimo de verminose, e logicamente não é, porque a gente tem inúmeras outras causas, e eu estava relembrando aqui uma das possíveis causas que são os quadros de hipersensibilidade, tá? Uma outra doença que ficou com um tracinho, mas tá errado, tá? Panosteite canina é uma doença óssea em que pode cursar com claudicação. É comum em raças com crescimento rápido, tá? Tem uma alteração radiográfica bem clássica. E o paciente pode apresentar no leucograma uma eosinofilia isolada, tá? Essa doença ela não tem etiologia muito bem esclarecida, ela é comum em raças que têm crescimento rápido e também não se sabe exatamente por que aumentam os eosinófilos, mas é bom guardar aí no HD de vocês esse diferencial, né? Num paciente com claudicação, esses achados podem ser importantes. Complexo granuloma eosinofílico em felinos, né? Atopia, que é bem comum na nossa rotina, principalmente alimentar. Isso é uma coisa bem recorrente para mim aqui na rotina com a mentoria do pessoal do curso Descomplicando, em que o paciente apresenta uma dermatopatia só no hemograma, a única alteração é a eosinofilia, e muitas vezes a pessoa quer achar verminose nesse paciente. Eu não estou dizendo que não tem que procurar, gente, mas a gente tem que lembrar que tudo isso aqui pode causar, sim, eosinofilia, tá? Aqui passando para a segunda... Bom, deixa eu ver. Passando para a terceira grande janela de causas, né? A gente falou primeiro em verminoses, que são as mais conhecidas, segundo em quadros de hipersensibilidade e em terceiro lugar as doenças infecciosas. Então, o que pode causar doença infecciosa? Vírus, algumas cepas de felve, elas têm uma característica de causar leucopenia e eosinofilia, não se sabe exatamente por quê. Bactérias, a gente já falou anteriormente, a hipersensibilidade a estafilococcus e a streptococcus. Toxoplasma e neóspora, gente, também são protozooses, né? Protozoonoses que cursam com eosinofilia. O caso que eu trouxe para vocês hoje lá no Instagram, que eu coloquei lá para a gente começar a desvendar e trouxe para discutir aqui hoje,
é justamente de uma toxoplasmose, mas a gente já vai falar nele. E o único achado importante no hemograma era eosinofilia, tá? Processos supurativos, um abscesso cutâneo importante, um flegmão, ele pode causar, sim, eosinofilia. E ainda fungos como criptococcus, principalmente aqueles fungos que causam quadro sistêmico, podem sim causar eosinofilia. Alguma dúvida até aqui, gente? Só vejo corações, coisa linda. Vocês amam a gente, né? A gente também ama vocês. Bora, pessoal. Todo mundo ligado aí? Tem alguma dúvida? Eu vou passando aqui e já volto nos slides para vocês, para dar um tempinho para vocês pensarem aí o que vocês já atenderam na rotina e quando que dúvida em relação a esse achado pode ter surgido. E aí a gente já vai falar no caso que eu postei hoje no Instagram, que era numa cadelinha de pastor alemão, que ela tinha só tetraparesia como sinal clínico, e ela também estava com depressão de estado mental, ela estava bem apática, tá? E eu lembrei desse caso justamente por uma situação com um aluno que achou uma eosinofilia e estava bravo porque o parasitológico não apareceu nenhum parasita. E a gente tem que lembrar de todas essas outras causas, tá? Essa cadelinha, ela tinha as vacinas em dia, era uma pastora, e ela tinha acesso a pátio, a uma casa bem grande, com uma área externa grande, e tinham gatos que frequentavam essa região. O tutor não tinha muitas condições financeiras e a gente começou a avaliação, além do exame neurológico, que o animal demonstrava dor difusa, a gente não conseguia identificar o foco de dor. Aí foi feito um raio-x. Raio-x de coluna não demonstrou alteração. A gente sabe que tem muitas patologias medulares e até mesmo de esqueleto, né? Pode não aparecer nenhuma alteração radiográfica, mas o que chamava atenção nesse caso é que a gente não conseguia identificar o foco da dor. O animal apresentava um quadro que a gente chama de hiperestesia. Qualquer lugar que a gente palpava, ele demonstrava muita dor. Tá? As vacinas estavam em dia e ele tinha acesso à rua. Daí foi feito o raio-x, não foi encontrado nada. Ele só evoluiu mal, começou a ter uma depressão ainda maior do estado mental e apresentar alterações de pares de nervos cranianos. Eu não coloquei isso lá no caso para vocês começarem a avaliar o caso exatamente como ele chegou para mim. Faz alguns anos já esse caso. Inclusive o hemograma tá bem velhinho, que era uma foto que eu tinha guardada, né? E no hemograma, depois vocês podem olhar lá, tá nos destaques, tá salvo lá no Instagram, eu já vou compartilhar aqui na tela, não sei se vai ficar legal esse exame, tá? O paciente tinha uma leucocitose de segmentados, com predomínios de neutrófilos segmentados, tá? Um pouquinho aumentados os neutrófilos segmentados, e uma eosinofilia até importante, 3.700 eosinófilos. Então, olha aqui, tá? Deixa eu ver se vai focar. A gente tinha, então, eritrograma normal, não tinha anemia, não tinha nenhuma alteração importante no eritrograma. E aqui no leucograma, leucócitos aumentados, neutrófilos segmentados aumentados, os bastonetes não estão aumentados, e eosinofilia, tá? Então, só lembrando aqui, o que é uma leucocitose só com neutrófilos segmentados aumentados? Se tivesse aumento dos bastonetes, o que a gente não observa aqui, tá? E eosinofilia. Diante do quadro do paciente sugestivo de mielite e evolução para meningoencefalite, porque ele começou a apresentar sinais encefálicos com alteração dos pares de nervos cranianos e alteração do estado mental, uma das minhas suspeitas diante do histórico foi de toxoplasmose ou neosporose. Tá? Eu já vi várias vezes aqui na nossa região e como havia uma financeira para demais exames, eu pedi, foi feito bioquímica sérica também, eu não compartilhei, mas deu tudo normal. E raio-x, né, que eu já tinha
falado para vocês. E aí eu sugeri com o tutor fazer uma análise de líquor, né, anestesia para análise de líquor, sugeri tomografia, que ele não autorizou a anestesia para análise do líquor, e aí eu pedi, numa tentativa, né, de diagnóstico, a gente não sabia se ia conseguir chegar no diagnóstico, porque o exame mais lógico de pedir nesse momento seria a análise de líquor, para poder direcionar mais, já que eu tinha sinais claros de meningoencefalite, era a análise de líquor, mas não foi autorizado. Eu pedi uma sorologia para toxoplasmose. E eu não lembrei de guardar essa sorologia, mas deu positivo para toxoplasma, clássico de infecção ativa, os títulos estavam bem altos. E foi um animal que, tratado com clindamicina, ele apresentou melhora clínica completa. Então, o que comprovou que, de fato, o que ele estava apresentando era uma doença causada pelo protozoário toxoplasma, que tem como sinais, que pode evoluir para sinais de meningoencefalite. Eles não tinham sinais oculares. Teve um período de apatia e diarreia antes de apresentar esses sinais neurológicos. E então esse foi o nosso diagnóstico, tá? Então, chamando a atenção aqui para um paciente que tinha eosinofilia como único achado. Eu esqueci de contar no histórico e não contei para não... Às vezes a gente esconde umas coisinhas de vocês no histórico para ativar o raciocínio clínico, tá? Ele tinha usado vermífugo recentemente, fazia menos de uma semana, e já era a segunda dose. Ele tinha feito a primeira dose, 15 dias depois, um pouco antes de vir para consulta, porque o animal estava mais apático, apresentou esse quadro de diarreia antes de evoluir, tudo já estava um vermífugo de amplo espectro. Quando a gente teve o resultado desse hemograma, a gente repetiu o vermífugo, porque sempre fica essa dúvida e não tinha liberação para mais exames, para fazer um parasitológico completo. Então, o ideal é solicitar um exame de fezes aí para complementar a investigação. Mas improvável, né, que um quadro de verminose causasse todos esses sinais, a não serem filhotes com migração errática de toxocara para o sistema nervoso, pode ter sinal neurológico, mas aí é infestações massivas em que você observa o parasita, observa a presença de ovos nas fezes, o que era improvável nesse caso com todos os usos do antiparasitário. Beleza? O que acharam até aqui, gente? Vocês já viram algum caso parecido? Pensariam nisso com só eosinofilia e esse quadro clínico nos exames de vocês? Beleza? Então, seguimos. Deixa eu ver. Aqui. Ninguém quer falar comigo hoje, gente. Perguntem aqui o que vocês querem saber sobre esse... Nossa, perdi umas perguntas aqui. Delfino Joel. A infiltração eosinofílica na mucosa intestinal vai estar acompanhada de eosinofilia no hemograma? Então, Joel, não dá pra gente ter certeza, depende muito da origem. Se for uma enteropatia inflamatória eosinofílica, pode sim, não tem como a gente afirmar isso, tá? Tem gente querendo entrar aqui na live, quero ver quem que é. Para entrar, vai entrar agora, quero ver se vai ter coragem. Pode participar aí, gente, aqui é bem tranquilo, não tem ninguém para julgar, a gente quer realmente compartilhar casos, compartilhar nossas dores e alegrias aqui na vida de veterinário. Fez creatinina, Érica? Sim, a gente fez bioquímica sérica. Esse exame, gente, eu procurei muito nos meus arquivos de fotos e acabei achando ele, mas eu não achei o restante do caso. Mas eu lembrei muito claramente desse caso, porque um aluno estava com uma dúvida num caso de eosinofilia e eu cheguei nesse caso. Tô chegando agora e tá perdida, Natália. A gente tá falando sobre causas de eosinofilia, tá? Ó, quem pedir para entrar, eu vou colocar na live, hein, gente? Quer entrar? Pode participar aí, é só pedir. Deixa eu ver, a Fernanda disse que quer entrar. Vamos lá. Então,
Então, e a gente revisou aí as possíveis causas. Então, a primeira é a parasitose. Ah, ela não queria entrar, era brincadeira, viu? Quando eu deixo vocês entrar, vocês saem fora, não falam comigo. Maivete 2016. Não tem a ver com esse caso, mas semana passada pegamos um caso em que o animal só apresentava bastonetes aumentados. O que pode ser? Pode ser uma série de coisas. Nós vamos fazer uma live só sobre desvios e daí a gente conversa melhor disso, tá? Hoje a gente não vai sair aqui do tema principal, tá? Oi, Wellington, tudo bem? O Wellington é nosso aluno do curso Descomplicando, está aí presente. Então, gente, a gente revisou as principais causas: parasitismo, quadros de hipersensibilidade e doenças infecciosas, que aí entram as protozooses, que é esse primeiro caso que eu compartilhei com vocês lá no Instagram e já deixei a resposta aqui para vocês, tá? Em casos em que há indicativo de anemia regenerativa e no hemocograma apenas uma eosinofilia, isso sugere uma verminose? Valdinei. Então, Valdinei, pode ter relação, tá? Principalmente porque ancilóstoma é uma das verminoses mais comuns que causam espoliação sanguínea intestinal. Então, é uma causa importante de perda de sangue. Se a gente tiver eosinofilia e anemia regenerativa, remete para ancilóstoma. Mas tem que completar a avaliação. Uma babesiose aguda pode ter eosinofilia e anemia regenerativa. E nem sempre tem outros achados no hemograma, tá? Lembrando que a babésia também é um protozoário, tá? Então, não é assim, só esses achados você vai confirmar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico de verminose é o exame de fezes que a gente vai precisar. Esse animal que eu comentei o caso aqui, gente, o primeiro hemograma que eu mostrei antes, ele era de um filhote. O caso que eu publiquei lá no Instagram para vocês era de um paciente adulto, 1 ano e meio, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente a idade. Eu contei aqui para vocês, eu achei uma fotinho de um exame velho que eu guardei lá, numa pastinha escrito toxoplasmose. Eu lembro exatamente do caso da história, mas eu não guardei todos os exames. Era numa época que eu não tinha o hábito de guardar tudo, agora eu tenho. Vamos lá, gente. Outras causas, então aqui, ó. Neoplasias, tá? Neoplasias, tumores de mastócito, mastostoma, bem comum na nossa rotina. Linfomas, doenças mieloproliferativas em gatos, tumores sólidos. Tem um caso bem legal aqui para compartilhar com vocês também, tá? Reação a fármacos, uso de tetraciclinas pode causar eosinofilia. Os quadros eosinofílicos idiopáticos, como asma brônquica, que a gente já falou, infiltrado eosinofílico pulmonar em cães, colite enterite eosinofílica, síndrome hipereosinofílica, também são quadros de hipersensibilidade, não se sabe geralmente a patogenia. Hipoadrenocorticismo, o professor Paulo falou do mecanismo semana passada para vocês, né? Então, no hipoadreno são esperadas alterações inversas ao hiperadreno, que é marcado pelo excesso de cortisol, né? Então, a falta do cortisol faz com que a meia-vida dos eosinófilos ela fique maior e a gente pode ter eosinofilia. Hipertiroidismo em felinos pode ter eosinofilia como achado, mas não tem uma explicação exata para isso, tá? Aqui a Natália comentou que um teste só parasitológico negativo pode ser falso negativo, por a eliminação de alguns parasitas é intermitente. Fato, né? A gente tem que cuidar bastante com isso, principalmente nos casos de suspeita de giardíase, né? Os protozoários intestinais, eles têm, em geral, uma eliminação intermitente, então eles não vão aparecer sempre nos exames, né, de pesquisa. Beleza? Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta. O que causou a dor difusa na coluna desse caso que eu estava comentando, gente? O principal sintoma de mielite é dor difusa. Então, quando a gente tem um quadro de dor difusa, 2 diferenciais são muito importantes.
mielite aguda, que é uma inflamação da medula, tem várias causas, e discoespondilite, geralmente ela é de origem bacteriana, né? A discoespondilite, e causa dor também bem importante, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe para vocês. Ah, esse caso aqui me marcou muito também. Ah, só voltando ao caso da toxoplasmose, o cão tinha alteração pulmonar associada? Não, gente. Ele só tinha no histórico apatia, estava mais quieto e teve diarreia uns dias anterior. E o tutor foi numa agropecuária, comprou vermífugo, deu 2 doses de vermífugo, o animal foi piorando, começou a apresentar sinais neurológicos e aí que ele chegou pra gente. E no hemograma só tinha aqueles achados, que o caso tá lá no Instagram, se não tiver mais aqui no feed, acho que ainda tá, porque eu postei hoje de manhã, tá lá nos destaques, tá? Então, eu trouxe esse caso pra gente, pra marcar na memória de vocês, assim, que eosinofilia tem várias causas. E tem mais um caso muito massa aqui, gente, que foi doido também. Esse caso eu atendi quando eu estava na clínica Cães e Gatos, em Lages. Tem algumas pessoas aqui que me acompanharam desde lá. E foi um caso que me marcou bastante, porque o histórico era o seguinte: eu só salvei a foto da cirurgia, tá, gente? Nessa época, a gente tem um péssimo hábito de salvar bastante coisas de procedimento cirúrgico, né? E aí eu lembro bem da história para contar para vocês. Então, olhem para cá. Aí a imagem era do intestino, né? Era uma laparotomia exploratória, tá? E o histórico era o seguinte: há mais ou menos um ano o paciente tinha diarreia intermitente. E quando ele chegou para mim, ele já estava apresentando diarreia contínua, perda de peso importante. Esses eventos de diarreia, eles tinham presença intermitente de melena e hematoquesia, tá? E ele já tinha passado por outros veterinários e idas agropecuárias sem tratamento com veterinário, tomado um monte de medicamento. E ele tinha tomado, nesse um ano de evolução aí, pelo menos umas 15 vezes ele recebeu antiparasitário, vermífugo de amplo espectro. E nos outros clínicos em que ele passou, foram 3 ou 4 veterinários, não me lembro exatamente, todos os exames tinham eosinofilia, tá? E aí, um dos clínicos fez alguns exames de fezes, todos negativos, mas a galera insistia em dar só vermífugo para o cachorro. Nunca foi feito ultrassom, nenhum outro exame avançado. Aí eu não sei, não estou julgando, tá? Não sei se foi porque o tutor não autorizou, se não foi sugerido, enfim. O que o tutor trouxe de exames e o relato dele era que eles faziam um exame, viam um hemograma com eosinofilia, e aí acabavam prescrevendo vermífugo. E isso foi repetido várias vezes. E um deles fez exames de fezes. E mesmo assim, ele, mesmo dando negativo, estava na mente do cara que eosinofilia era verminosa e insistiam nisso, tá? E a gente fez, e aí a gente repetiu os exames de sangue, fez hemograma, bioquímica sérica. O paciente apresentava já uma anemia, tá? Era uma anemia arregenerativa. E eu não coloquei todos os exames aqui, porque eu achei que a gente podia se alongar demais, já é 9h15. Apresentou uma anemia com características de regenerativa e no ultrassom de abdômen tinha um aspecto sugestivo de massa intestinal. Tá? Era uma massa em topografia de jejum, então a gente não tinha acesso por endoscopia, por colonoscopia, e foi recomendado uma laparotomia exploratória para biópsia e completar a avaliação diagnóstica. Alguém já comentou aqui que a suspeita de doença inflamatória intestinal era uma das nossas suspeitas, mas geralmente no ultrassom não tem aspecto de massa. Então a nossa principal suspeita era mesmo neoplasia. E aí foi feita a laparotomia exploratória. De fato, foi encontrada uma massa e era um adenocarcinoma intestinal, tá? Que é um tumor sólido, né? Ah, tá aqui eu achei que eu não tinha colocado o exame dele, tá, gente? Então tem aqui uma anemia,
normocítica, normocrômica. Foi feito reticulócitos também, mas eu não encontrei esse exame. Mas era a regenerativa. E aí o paciente tinha leucocitose por neutrofilia, sem desvio à esquerda, bastonetes estão normais, e uma eosinofilia importante, 3.400 eosinófilos nesse exame. Eu não coloquei todos os exames que o tutor trouxe, porque realmente ia ficar muito extenso aqui a nossa discussão. Mas quem pegou aí o começo da história, depois vai ficar disponível o vídeo para vocês, viu que se insistia em tratar com vermífugo, porque era um paciente que tinha diarreia crônica e eosinofilia. Até que a gente fez um ultrassom que mostrou uma massa, uma laparotomia exploratória que confirmou a massa, foi feita a ressecção e anastomose intestinal e a histopatologia mostrou que era um adenocarcinoma. Então, para onde que a gente volta aqui? Ó, neoplasia, tumor sólido, né? Então, é uma causa importante aí de eosinofilia também e não tem nada a ver com parasitose, né? Então, para a gente seguir, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Se eu chamar, vocês querem participar mesmo ou só apertaram um botão sem querer? Se alguém quiser entrar mesmo e tirar dúvida, hoje a gente vai abrir. Pode entrar, tá? Antes de a gente finalizar aqui, gente, eu só queria lembrar mais um ponto que é bem comum em felinos. Uma das causas que não é doença e que pode cursar com eosinofilia é a resposta leucocitária ao estresse agudo, resposta à liberação de epinefrina. Então, é bem comum o paciente bem comum, não necessariamente o paciente vai apresentar eosinofilia, mas um paciente com estresse agudo da colheita, resposta à liberação de epinefrina, ele pode apresentar uma leucocitose por neutrofilia, sem desvio à esquerda, então aumenta só os neutrófilos segmentados, que geralmente vem acompanhada de linfocitose, esse é um aspecto clássico, na maioria dos casos vai vir com linfocitose, aumento de linfócitos juntos, e muitas vezes eosinofilia. Tem uma resposta à liberação de epinefrina, a gente vai trazer outros conteúdos aqui falando só sobre esses desvios, pode causar eosinofilia, mas vem com essas outras alterações que nos ajudam a direcionar, e a gente tem que olhar para o histórico, né? Como que foi a colheita de sangue desse paciente. Então, o exame ele sempre vai começar lá na anamnese, na história clínica, e a gente tem que estar muito atento a todos os dados ali durante a conduta. Como que estava esse paciente? Um felino nem sempre ele vai virar uma jaguatirica. Tem felinos que têm um estresse interno, né? E que acabam não demonstrando isso classicamente, tá? A Eliane Godoy disse que vai entrar. Vamos ver o que ela tem para perguntar aqui para gente, para participar, para contribuir, tá? Tô te chamando aqui, Eliane. Pode entrar, tá? Vamos ver. Desculpa. Ué? Você? Ó. Ué, Eliane, tu não disse que queria? Não entendi. Alguém quer entrar, gente, para tirar dúvida aqui ao vivo? Não precisa ter vergonha, tá? Pode participar aí de boa, que não tem julgamento aqui, não. Você pega muito caso de hérnia peritônio pericárdica. Eu já peguei alguns, gente, mas não é assim uma coisa muito comum na rotina. Depende muito da casuística, né? Como eu atendo bastante cardio, eu já peguei alguns casos, mas dá para contar nos dedos de uma mão só. Não passa de 5 casos com toda certeza. Então, gente, ficou claro aí todas as causas de eosinofilia. A gente relembrou vários pontos aqui. Lembrou que estresse agudo, né? Resposta à liberação de epinefrina, resposta leucocitária à liberação de epinefrina pode causar eosinofilia. Sempre que tiver adenocarcinoma intestinal vai ter eosinofilia? Não, não tem sempre aqui, gente. Uma coisa que eu já vi algumas vezes na rotina, muitas vezes, é um paciente com verminose, parasitismo intenso e não tem eosinofilia. Então, não é sempre. A ausência de eosinofilia não exclui o diagnóstico. E já tive outros casos de neoplasia intestinal que também não tinham eosinofilia. Tive inúmeros casos de mastocitoma que não tinham eosinofilia.
Então, são causas potenciais, não é sempre que a gente vai encontrar, mas muito boa pergunta. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Dor difusa na coluna, já respondi. Linfopenia, Natália. Alguns casos sem causa aparente. Bom tema para a gente fazer uma live só sobre isso, né? Você me deu uma boa ideia. Eu vou colocar isso na nossa pauta aqui. Nas próximas semanas a gente vai discutir alterações pontuais nos exames para a gente entrar a fundo em cada tema para que isso sedimente aí na cabeça de vocês as diversas alterações que a gente pode ter, as possíveis causas, em como ir em busca desse diagnóstico e usar o raciocínio clínico para chegar de forma mais certeira e rápida nesse diagnóstico, sem ficar pedindo um monte de exame que não sabe para que serve. Beleza, gente? Se ninguém mais tiver dúvida, se ninguém quiser entrar aqui comigo, vocês estão muito envergonhadinhos. Quando a gente quer abrir aqui para vocês entrar, ninguém entra, né? Então, prepara o psicológico aí. Na próxima vez eu quero ver um de vocês aqui com a gente. Nenhuma dúvida mais? Obrigada. Desculpa não ter feito pelo YouTube. A gente promete uma coisa, mas a tecnologia é isso aí. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas está feito aqui no Instagram. Agradeço a presença de todos. Teve muita gente aqui ao vivo com a gente. Lembrando que essa live vai lá para o YouTube e vai ficar só 7 dias disponível, gente. Então, aproveitem para não perder esse conteúdo. Beijão. Até mais.